O impensável está acontecendo. Vamos aos detalhes do que foi descoberto. Bom, com o Observatório Europeu do Sul, que confirmou o que seria... Bem, essa conexão invisível que existe entre planetas e galáxias, que pelo menos nos ajuda a entender, talvez, o que realmente é o universo. Vamos aos detalhes do que está acontecendo nesse assunto e, para isso, primeiro precisamos ir ao contexto. Quem é, afinal, Greenberg? E aqui ele se refere com o tema da latiz. Embora muita gente não saiba, esse senhor, esse cientista mexicano, aliás, desapareceu de maneira bastante misteriosa. Ele tem sido uma pessoa que continua influenciando o mundo todo, no tema quântico, no tema da mente e em outras coisas, que é a latiz de Jacobo Greenberg. Ele dizia que a realidade física não é a realidade última, que existe algo por baixo, que, digamos, é a rede fundamental do universo. Essa rede fundamental é a latiz, afirmando que existe uma malha infinita de informação, uma espécie de matriz de energia e consciência, que tudo estaria como unido. Que existe uma espécie de tecido, base da realidade, mas que não é a matéria, não são os objetos, não é o tempo como entendemos, mas sim uma espécie de campo puro de informação. E que dessa informação surgem as criações, dessa informação surgem os pensamentos, as pessoas, que somos passageiros no universo. Que não há espécie de como Leonardo, como José, como Maria, como Gonzales, como quem for, certo? Como Astrid, como eu. Que não é não é a matéria. Não é a matéria. 1000 anos para os tempos do universo. Isso é, então, é efêmero, mas ao mesmo tempo a existência, de um ponto de vista atemporal, está ali, constante ou é constante? Não, nosso passado não deixa de existir, ele está ali para sempre. Então, de certa forma, nossa existência também é, vamos chamar entre aspas, eterna, não está ali para sempre. E essa também é outra possibilidade em que o cérebro deforma essa latiz, por assim dizer, e dessa informação nasce a realidade como a percebemos. Mas é como se fosse só um pedacinho de muitas realidades infinitas, por assim dizer. Estamos entrando quase no ponto, digamos, entre a ciência e a metafísica, mas é muito interessante dar o contexto do que vou comentar agora. Vamos agora para a parte, digamos, de descoberta. Vemos essa interpretação neuronal do mundo muito parecida com o que se discute, por exemplo, no que chamam de mecânica quântica, mas também no que chamam de idealismo filosófico, entre outros. Seu cérebro gera um campo neuronal. Esse campo interage com a latiz e aí se produz o que chamamos de realidade. Isso é impressionante porque a nossa consciência estaria além do cérebro, né? O cérebro é apenas como. Imagine que você vai jogar um videogame que seu computador não consegue rodar. O que acontece então com esse videogame? Então, o que eu preciso para o videogame? Não, então, o que você precisa? Vamos dizer assim, uma plataforma, não é? Vamos chamar de interface. Então, como se chama de interface? Vamos dizer que se chama Nintendo Wii, certo? Ou Nintendo, qualquer um, né? Pode ser qualquer PS5. Basta conectar ao computador e depois a outro. Agora sim, você já pode ver nos monitores do seu computador, jogar e fazer uma gravação, qualquer coisa, né? Vamos dizer que algo assim funciona. Ou seja, nosso cérebro é só isso. Então nós não somos o nosso cérebro, né? Essa é a ideia, né? Mas sim, o cérebro a gente usa para se conectar a certa parte da realidade. É uma interface para esse videogame, por assim dizer, né? Nossa consciência vai além disso, né? Jacobo Greenberg realizou muitos experimentos, inclusive com telepatia experimental. Greenberg realizou experimentos em que duas pessoas meditavam juntas, eram separadas e expostas a estímulos visuais, e afirmava detectar atividade cerebral relacionada entre uma e outra, o que ele chamava de potencial transferido, ou potencial de transferência.
Também o caso de Pachita, por exemplo, uma espécie de xamã, por assim dizer, xamã psíquica, algo assim que ela era chamada. Bem, a chamavam de Pachita, mas seu nome era Bárbara Guerreiro, e ela fazia uma espécie de cirurgia sem anestesia e aparentemente sem instrumentos médicos, não é? Pessoas que estiveram próximas, como o próprio Greenberg, ou outras pessoas que deram seu testemunho sobre o que viram, dizem que é impressionante. Se tudo isso era uma ilusão, então ela era a melhor ilusionista do mundo, porque literalmente abria as pessoas e depois as curava. Ela tirava umas coisas muito estranhas das pessoas e depois as curava. Bom, tanto que iam pessoas do mais alto nível político, mas também iam médicos. Quando não conseguiam curar seus filhos, quando o médico dizia que não podia mais, que não encontrava solução para salvar a vida do filho que estava muito doente e que medicamente não era possível. Então iam até Pachita e ela resolvia a situação para eles. Os médicos conversavam entre si e com outros médicos dizendo: escutem, olhem, se não encontrarem solução com a medicina, então vão até ela. E eu sei que isso soa absurdo, que soa estranho, mas para muitas mentes isso simplesmente parece impossível. Greenberg acreditava que várias mentes podiam ser sincronizadas e que poderiam funcionar sob campos neurais. Isso geraria o que eles chamam de percepção compartilhada. Ele também propunha que a iluminação, basicamente, a iluminação da mente ou do cérebro, da consciência, também vinha através dessa conexão com a latiz. Muito próximo do que eles utilizam. Por exemplo, filosofias ou estilos de meditação, como o budismo ou a Advaita Vedanta, ou outras mais, até mesmo algumas artes marciais. Ele se inspirou parcialmente em Cal Privan, e para ele, a memória e a percepção eram como holografias. Greenberg. Ele desapareceu em 1994 sem deixar rastros. Seu corpo nunca foi encontrado, a pessoa nunca apareceu, ninguém soube o que aconteceu com ele. Diversas teorias foram investigadas e desenvolvidas em documentários e reportagens sérios que afirmam que ele foi levado pela CIA, que queriam que ele fizesse experimentos para eles, que a inteligência mexicana o silenciou. Alguns também afirmam que ele foi voluntariamente para a Ásia para meditar, em outros níveis, com pessoas muito avançadas nessas áreas no sul da Ásia. Outra coisa que dizem é que alguns afirmam que ele até conseguiu transcender, que encontrou uma forma de transcender. É preciso lembrar, entrando na parte do misticismo e tudo mais, que grandes avatares, por assim dizer, líderes espirituais de outros tempos, chegaram a esse nível em que transcendiam, em que a pessoa, não fisicamente, segundo o que dizem as lendas, por assim dizer, talvez os mitos antigos, a pessoa chegava a um nível de evolução tão grande que fisicamente não deixava o corpo, mas simplesmente transcendia. Essa é outra das teorias que existem, talvez das mais malucas, se você quiser, mas enfim, interessantes no final das contas. Agora vamos para a parte do que descobrem nos filamentos que unem as galáxias, os planetas, etc. Vamos nessa. Não. Percebam que há uma descoberta que eles fazem que pelo menos assemelha algumas coisas ao que teria descoberto ou ao que propunha o próprio Jacobo Greenberg, que é essa espécie de tecido da realidade, a famosa latiz de Greenberg. Astrônomos conseguiram a observação direta de filamentos cósmicos de gás e matéria escura que conectam duas galáxias ativas chamadas quasares, situadas a uma distância de 3 milhões de anos-luz entre si. A descoberta foi possível após centenas de horas de exposição utilizando um instrumento chamado MUSS do Very Large Telescope, ou VLT, no Observatório Europeu do Sul, na ESO. Teria detectado um brilho tênue de hidrogênio ionizado.
E os resultados desta pesquisa confirmam os modelos computacionais anteriores que foram publicados na revista científica chamada Nature Astronomy. Estaríamos diante da transição da teoria para a evidência tangível durante décadas. A cosmologia padrão propôs que o universo não é um vácuo salpicado de estrelas, mas sim uma estrutura organizada e semelhante a um tecido neural ou a uma rede de fibra óptica em escala colossal. A própria teia cósmica, afirmam, ou o fascinante disso é que já não seria uma teoria, mas sim alimentada por canais de gás, mas indo ainda para outros níveis. Isso demonstraria que existe uma conexão de certo tipo, pelo menos comprovado agora, com essas galáxias que estão divididas ou separadas por 3 milhões de anos-luz de distância. E aí você pode conferir no filme Hail Mary, porque lá também tem um tema de união entre um lugar e outro. Confiram o filme se puderem. Segundo o que relata esse neurofisiologista, Greenberg, desaparecido em 1994, falava-se dessa teia, e ele postulou a existência da latiz, que era o que ele dizia. É que é uma matriz de informação energética infinita, que de alguma forma sustenta a realidade. Ou seja, vai além da descoberta do que dizem esse Observatório Europeu do Sul. Não deixa de ser algo interessante. A ideia continua sendo a mesma, que existe uma conexão como uma rede neural entre galáxias, planetas e tudo isso. Uma fiação, uma infraestrutura do cosmos, dizem. O sistema dinâmico onde a informação e a matéria influenciam por canais que até poucos dias atrás eram invisíveis e eram apenas teóricos. Agora já existe uma conexão indicando que algo está acontecendo. Ali se vê uma conexão, seja com gás, seja com isso. Bem, teremos que continuar investigando e descobrir até que ponto essas partículas se manifestam, não é? E talvez algum dia vejamos ou entendamos o universo de uma maneira totalmente diferente, não é? Já houve muitos no passado, digamos que pelo menos já propuseram ideias semelhantes em que existe uma espécie de como um inconsciente coletivo, em que de repente, pessoas ou grupos de pessoas que não estão conectados com outro grupo começam a chegar a certas conclusões muito semelhantes ou até idênticas, na qual afirmam que vai além de ser uma coincidência, mas que de alguma forma existe algum tipo de conexão. Além disso, e além do que se pode dizer sobre Jacobo Greenberg, que para mim é um personagem muito interessante, e que acho que só agora está começando a ser parcialmente compreendido. É a sensação que eu tenho. Veja, você também pergunta quantos Jacobos Greenberg existem agora, que também estão fazendo suas próprias propostas e suas próprias análises sobre o tema da relação com a consciência, com a realidade, certo? Com a nossa realidade humana, por assim dizer, não é? E também reconhecer que sim, já houve estudos e sim, houve estudos em universidades muito prestigiadas, mas que foram muito sigilosos, inclusive relacionados em algumas ocasiões com agências de inteligência como a própria CIA. Agora essa situação está bem documentada. Esse interesse, que agora visivelmente se conhece, teve sua existência negada por décadas. Não, isso não nos importa. Isso não existe, não está acontecendo. E agora, com todos esses vazamentos e divulgações que aconteceram, isso foi comprovado de forma contundente que as agências e os governos tinham um interesse muito amplo por todo esse assunto, não é? Em relação à consciência coletiva, né, ao controle mental, a todos esses assuntos, não é? Como vocês veem, não é? Ou seja, como vocês veem essa situação agora? No geral, tudo isso fica mais no campo das ideias, não é? De que se Jacobo Greenberg vai demonstrando pouco a pouco que o que ele propunha era isso. Eu acho que são coisas separadas. Sinceramente, eu acredito que essa descoberta tem mais a ver com a realidade física dessas partículas de gás. E eu acho que ele ia mais para uma realidade diferente, não visível em nenhum sentido, né?
Eu vejo isso mais como outro tipo de energia, né? Não é? O estudo da psicologia, o estudo da neurofisiologia, ele fundou, por sinal, o laboratório da Universidade Nacional Autônoma do México de pesquisa, especificamente em todos esses temas. Vamos, ele era bem acadêmico, né? E que eu digo, dentro dos seus 40 e poucos livros que ele escreveu, ele explorou muito o lado mais estritamente científico, mas junto também já teorias que pareciam ir mais para o lado místico. Que coisas ele não deve ter descoberto ou imaginado sem conseguir expressar? Porque ele tinha uma mente muito prolífica, muito generosa, no sentido de que dava muito para pensar sobre todos esses temas e que também foi se conectando com outras pessoas que, digamos, também estavam explorando a mente ou a exercitavam, como no caso de Pachita, de uma maneira que talvez eles não fossem conscientes de como faziam, mas estavam fazendo. Quem sabe, né? Quem sabe onde essas partes vão acabar sendo compreendidas no futuro? Eu espero, tomara que continue investigando sobre esses temas e que continuemos interessados nisso. Acho que sim, vai ser legal porque essa fase do ser humano me parece muito interessante. Bom, vamos para outros pontos, vamos para outros assuntos importantes e que se saiba o que aconteceu com ele. Seria super interessante, né? Quer dizer. Mas enfim, isso a gente ainda vai falar. Aliás, muita gente que analisa o tema de Jacobo Greenberg, muita gente tem mencionado as consciências numéricas, os padrões temporais e as sincronias que ocorrem. Talvez não seja evidência, mas há muita sincronicidade nos casos que ele estudava. E as coisas que aconteceram com Greenberg, muito ao estilo de Carl que Carl é outro personagem muito interessante que também deveríamos comentar algum dia, né? Na relação da mente, mas também do que acontece no mundo atualmente. É bom? Muito interessante, né? Agora vamos então para os comentários. Ele saiu da matriz, diz Jack Draper. Como tem estado, Jack? Você estava em outro nível, de verdade. Saudações! Como vai, Patri? Ele acha os assuntos interessantes, mas pergunta: onde estão os pupilos? E aqueles que deixou na faculdade que formou? Claro, é isso mesmo. E também um pouco porque conversei sobre isso. Se gostou, deixe um like e compartilhe o vídeo. Até parentes meus focados em outras áreas científicas, não é? E eu digo para eles, bom, até que ponto? Eu faço essa pergunta porque já sei mais ou menos a resposta, mas queria confirmar, né? Ou seja, o quanto a ciência está aberta a coisas novas. Ou seja, você descobre algo e será que vão aceitar ou realmente estão abertos? Todos com quem conversei dizem sempre o mesmo. Dizem que as ciências são bem difíceis porque, para começar, tem política, tem burocracia, tem mente fechada, tem ciúmes. Então, quando você traz algo novo... ok, mas primeiro você tem que coordenar isso com alguém que não estudou, mas alguém que está acima de você, ou seja, um cientista que está acima de você por idade, por nível, seja lá o que for para ele. Se já aprovarem, ele vai aparecer como um cientista que, junto com você, desenvolveu essa descoberta, mesmo que não tenha feito absolutamente nada. O nome dele vai aparecer lá porque é ele quem vai revisar, e vai assinar lá. Se aceitarem, o nome dele aparecerá como outro cientista participante. Assim, ao comentarmos sobre a descoberta, dirão que foi feita por outra pessoa. Quem sabe, né? Infelizmente, muitas vezes não é assim. Às vezes, o segundo ou terceiro nome que aparece é quem realmente fez o trabalho. E assim você vai continuar descobrindo coisas até que algum dia seja você quem esteja lá em cima, né? E infelizmente é muita política, muita burocracia, muita resistência e qualquer coisa assim. Vamos supor que seja descoberto um ser humano aqui, ou seja, um ancestral humano, mas que não se encaixe nas datas corretas. O que digo aqui? Mas esse seria um ser humano anterior a todos os outros? Não, bem, não está errado.
Catalogo isso como algo que não é. E se não fosse e o deixassem de fora, então para que isso fosse aceito, teria que acontecer. Bom, fazer de tudo e talvez ainda assim não aceitem. Então a ciência foi se ajustando ao que é o consenso. Mas esse consenso pode ser ampliado. Sim, mas aos poucos. Se houver uma grande descoberta, provavelmente não vamos ver isso até muito tempo depois. Então, se a gente chegar a ver, poxa, quer dizer que é bem difícil avançar. Quer dizer, a ciência acabou virando um dogma, de certa forma, infelizmente. Então, claro, nem todos os cientistas pensam assim. Muitos, como Ávila, estão querendo fazer as coisas avançarem um pouco. O próprio Jacobo Greenberg e alguns outros, ou seja, querem fazer as coisas avançarem. Vamos ser os exploradores, ser aqueles que continuam descobrindo o universo e tudo mais, mas é preciso ampliar nossa mente. É preciso... Não, bom, é como se você estivesse falando em chinês. Bom, nem em chinês, porque chinês muita gente já fala. Em algum outro idioma, né? Aí ele diz, a famosa partícula de Deus. Saudações, vê como você tem estado, Miguel, ele diz. O que acontece é que quem valida a teoria é quem a torna válida perante a comunidade científica e o mundo em geral, diz Miguel. Como você está, Miguel? Saudações, bom ponto aí, diz Raquel. Ela diz, boa noite, meu bom comunicador, muito obrigado. Um grande abraço, Raquel. Como você tem estado? Olá, Ângelo, como vai? Saudações. E o clássico, né? Não, tem uma descoberta. E a briga, né? Se a descoberta é, se não é. Bom. Também entendo que devem existir certos protocolos, tudo bem, para mim está ótimo, se funcionam, acho correto. Não, sabe, o problema é que o que eu sei, o que me disseram, funciona. Ou seja, é mais zelo, é mais isso, é mais coisas muito... Bom, não quero dar muitos detalhes para não expor ninguém, mas vou dar um exemplo. Assim, separado das realidades que me contaram. Mas vamos, você está descobrindo, né, certo tipo de... Cosa en el espacio. Né? Não, então você vai e você tem um espaço novo. O telescópio X, não, vamos a um observatório do país X, né? Sim. Se o responsável, o chefe do telescópio, concordar com a pesquisa, se ele teve tempo de ler e te aprovar, então ele te empresta o telescópio. Mesmo que você tenha a aprovação dos donos ou da universidade que é dona desse telescópio, quem tem que aprovar primeiro é o chefe dali. E se o chefe não gostar da pesquisa, ou não for com a sua cara, ou qualquer coisa assim, ele não aprova e você não vai ver esse telescópio. Então você vai ter que procurar em outro lugar. Você fica procurando quem te dá a chance de abrir. Ou seja, o que vou dizer é uma descoberta, uma ferramenta simplesmente, ou um lugar de observação. Observação. Tipo, suponhamos que você está procurando algo em uma zona arqueológica ou algo assim. Você vai depender de uma série de pessoas que se você agrada, se você não agrada, se não, você não passa. E acabou o assunto. Faça do jeito que você quiser. Mas é assim, aplique isso a tudo. Medicina, antropologia, arqueologia, o que for. Beleza. Não quero desanimar vocês de jeito nenhum. O que quero dizer é que precisamos ser críticos nisso e dizer, vamos lá. É preciso exigir que tenhamos protocolos mais claros, menos burocracia. Sim, ser muito sério e também ter tipo, olha, veja, há muitas descobertas e não há tempo para revisar tantas. Também precisamos começar a nos abrir um pouco para a questão das ideias nesse sentido. Ou seja, veja, há coisas que talvez possamos revisar, certas coisas que podemos revisar com o IAT para isso. Acelerar o processo de revisão para passar para a próxima fase. E que não fique como no gosto de você, não gosto de você, ou quebra os padrões de tal descoberta. Porque também digo, se não tivermos protocolos, qualquer fraude, qualquer coisa vai aparecer como uma realidade. Quando? Também é preciso pensar que uma coisa é a realidade científica comprovada com seu método científico. E outra coisa é, talvez, uma realidade prática ou uma realidade mística. Ou seja, também existem outras camadas de divisão dessas realidades que não são iguais, mas não podemos entendê-las da mesma forma. Como? Por exemplo, muitos ainda hoje veem muitos temas da psicologia como se fosse psicologia. É quase como bruxaria. Sim, ou seja, muitos veem assim. Digo porque é um curso que eu quase fiz.
Estudei psicologia e foi um curso que sempre me chamou muita atenção. Sempre me interessei. Aos 15 anos lia mais sobre psicologia do que qualquer outra coisa. Eu gostava muito. Então, meu irmão mais novo também estudou psicologia. Bom, eles já estão terminando a faculdade, mas o que quero dizer é que para muitos, por exemplo, para certos grupos de psiquiatras, eles veem a psicologia como pura besteira. Não, eles não levam o assunto a sério, né? E não, quer dizer, pode até haver alguns psicólogos que sejam mais rigorosos, mas em geral, eles continuam vendo desse jeito porque há muitas coisas na psicologia que você não pode aplicar com um método científico. Então, por isso mesmo, é como se isso também não serve, fica num ponto meio frágil para alguns que são muito ortodoxos, né? Que dizem, então tira essa parte, e que é difícil. Muitas vezes, nem tudo se aplica ao método científico, e esse é o problema. Não sei o que acontece quando há coisas que são difíceis de provar, por assim dizer, né? Ou seja, mas que você pode encontrar um exemplo que é esse. Esse, para mim, é um clássico e esse não é aplicado por um psicólogo, é aplicado por um psiquiatra. Por sinal, se não me engano, de Harvard. Aliás, ele teve a ideia de fazer hipnose regressiva em uma pessoa e se enganou. E ao invés de dizer para ela voltar para quando tinha 3 anos, ele diz para ela ir até a origem do seu problema, né? Então, ele faz a hipnose regressiva e ao invés de ela ir para a origem do problema dela, dentro da vida normal que ela tinha, digamos, 40 anos, a pessoa foi 3, 4 vidas atrás. Vamos dizer não. Então a pessoa disse não, estou em uma caverna, como se estivesse em uma caverna. O que está fazendo uma caverna na mente, né? Não, está acontecendo isso, estamos aqui com a minha família. E quem é a sua família? Não tem nome. É como uma época, assim, primitiva, né? Uma coisa bem antiga, né? E acontece que a pessoa, quando sai dessa terapia de regressão, foi acompanhada, e quando sai da terapia, a pessoa se cura do medo do escuro. Acontece que ela supostamente tinha morrido em outra vida numa caverna, né? Obviamente, o cientista naquele momento, né, o psiquiatra dizia, isso é uma bobagem, né? Mas ele ficou muito feliz que a pessoa melhorou, porque já tinham tentado de tudo e a pessoa, vamos dizer, se curou, embora esse não seja o termo correto, pelo que entendo. Mas digamos que a pessoa já podia levar uma vida normal e podia ficar no escuro sem nenhum problema, né? Como que curou, por assim dizer, o problema, né? E então ele disse, isso é muito louco e começou a experimentar várias vezes. Em certo momento, o psiquiatra acaba convencido de que existem vidas passadas. Ele diz, mas além disso, além de eu não poder provar, ou seja, não posso dizer, olha, aqui está a evidência científica de que existem vidas passadas, eu não posso provar isso, mas o que eu posso provar é que a terapia funciona. E, não tem como não ajudar as pessoas, né? Se eu já vi que funciona e não faz mal, então, olha, aplica, né? E então já tem gente que faz isso, né? Tem gente que já usou e funcionou, esse tipo de coisa já são assuntos que fogem dos testes, né? Ou seja, como é? Mas se você me disser que hoje vão tirar esse medo, vão tirar esse bloqueio que você tem, mas vai ser com hipnose e não sei o quê, eu topo, né? Ou seja, se isso não está me deixando viver ou está me bloqueando, se com isso eu posso desbloquear minha mente e encontrar a origem dos meus problemas, então que venha, né? Ou seja, veja como um sonho, veja como se fosse um jogo mental ou o que for, mas no final você vai ficar aliviado dos seus problemas. Me parece interessante pelo menos, mas de repente isso também pode virar só conversa, né? Obviamente, né? Por quê? Porque às vezes, como não se estuda direito, como não se investiga profundamente o tema, e eu acho que sim, pelo que eu vi, tem alguns pesquisadores muito sérios nesse assunto, mas também tem outros que não são tanto, como em tudo, né? Tudo que é estranho. Por aí. Alguns que usam o tema de forma errada e outros que fazem um bom trabalho. Ou seja, no final das contas, tem que ficar esperto com esse assunto. Mas enfim, isso já é outro assunto, né? Já diz que já começamos a pensar no que há depois da vida e por que quem vai embora não volta para contar pra gente, para contar o que aconteceu. Diz Paty. Oi, Patrick, como você está? A questão é que tem gente que arrisca, ou seja, se você for pensar nisso, nos casos,
Aí eu teria escrito países talvez mais abertos ao tema, porque aqui, bem, no México ou entre os hispânicos. Não é um tema muito aberto, embora também não seja tão fechado como em outros lugares, mas, por exemplo, países que são mais abertos, como na Índia. Sim, há casos, por exemplo, tem uma garota que ela vive com a família dela e de repente ela se lembra: olha, eu fui morta, mas me mataram perto daqui. Como assim? Sim, me mataram aqui. Claro que sim. Pois aqui me enterraram, fizeram isso comigo, não sei o quê, como é possível, e como eles acreditam nesse assunto, então vão investigar. Disseram: você tem aqui uma, como se diz, uma marca de nascença, né? Então ele disse: sim, conheço minha família, minha outra mãe se chama mamãe, toda a informação. Então eles vão, investigam, descobrem que há uma família que tinha perdido a filha, que tinha falecido, exatamente como ele descreveu. E então dizem: e foi tal, foi fulano. Então a polícia da Índia investiga esse fulano e acontece que o fulano confessa que de fato tinha sido ele. Então um crime é resolvido por uma pessoa, por uma menina que diz que lembrou como tinham acabado com ela, não é? Em uma vida anterior recente, não é? Mas como nesse caso não é só um, tem um monte, e já não é só na Índia, tem nos Estados Unidos, aqui no México. Digo, quando tínhamos a Ruta Verde, a seção de comentários na comunidade era incrível, porque lá contavam histórias impressionantes. E isso foi o que me contou. Não foi alguém da comunidade, mas sim uma vizinha. Uma vizinha daquela época que soube do meu canal e começou a assistir e disse: olha, eu tenho essa história e vou te contar. E impressionado, o filho dela que lembrava quem era e não. Bom, depois eu conto essa história pra vocês, mas essa história é muito louca. E ela viveu isso, sabe? Quer dizer, e uma pessoa que não era muito ligada, muito próxima ao mistério. Isso é uma pessoa que simplesmente, do nada, o filho mostra pra ela quem ele era. É muito doido. Quer dizer, a história dela é real. E não era, sei lá, tipo, se não era budista, agora não. Quer dizer, a senhora, uma senhora normal, cristã ou católica, tipo, não, só aconteceu o que aconteceu com ela. E aí quando ela me conta: caramba, isso é pesado, isso é real. O assunto é louco, mas chega um ponto em que ele esquece tudo e não lembra mais nada do passado. Mas como mãe, ela viu todo esse processo do que ele começou a lembrar e bom, depois. Eu conto a história para não dar spoiler de nada, então a gente conversa sobre isso, né? Ela diz: sempre achei que espíritos podem entrar em outro corpo após irem para o interior, diz Eliseu Saúde e Eliseu Adilson. Já fomos para a Ruta Verde, hoje não. Mas no fim de semana não acho que dá para conversar sobre outros assuntos. Bom, vamos para outros assuntos, vamos para outros temas também importantes que estão acontecendo. Agora sim, no mundo das notícias, a situação está se complicando, está realmente ficando mais difícil. Esqueçam esse cessar-fogo de 3 dias que a Rússia tinha com a Ucrânia. A situação está se complicando. E bom, vamos para esse detalhe mais adiante, em mais ou menos meia hora, 40 minutos. Por aí vamos comentar um dos casos que o FBI está investigando. Com essa divulgação que foi feita pelos Estados Unidos, o Pentágono, o FBI, etc., são várias agências, é preciso revelar uma informação. Vou contar um caso em particular e tentar relatar pelo menos um por dia aqui, certo? Bom, então vamos lá. Vamos para outros assuntos importantes. Nos vemos em mais um minuto, em mais alguns minutos. Se quiserem nos acompanhar e estão aqui, conectados, então passem para a próxima transmissão ao vivo e lá vamos conversando, beleza?